Olá, como estão? Vocês sabem qual é o objeto arqueológico mais enigmático e estudado pela ciência na história da humanidade? Já ouviram falar no Sudário de Turim, ou Santo Sudário, segundo a Igreja Católica? Pois o Sudário de Turim é um tecido em linho que mede 4,41 metros, ou 4 metros e 41 centímetros de comprimento, por 1,13 metros de largura, 1 metro e 13 centímetros de largura. O Sudário de Turim ele é controverso, pelo motivo de que na década de 80, alguns cientistas, numa equipe multinacional, fizeram um teste pela datação do carbono 14, é uma técnica usada até hoje pela ciência, sobretudo em arqueologia. Então, esses experimentos daqueles técnicos nessa época, década de 80, chegaram à conclusão de que aquele corpo, aquele tecido, melhor dizendo, que tem um corpo de um homem crucificado, para alguns, para uma grande maioria da cristandade, seria, no caso, Jesus Cristo, propriamente dito, foi produzido esse tecido, esse lençol, entre os anos de 1260 depois de Cristo e 1390. Portanto, não teria relação direta nenhuma com a crucificação. Isto é, o tecido que está guardado hoje na Capela do Santo Sudário, na cidade de Turim, Catedral de São João Batista, não corresponderia a um tecido fabricado há cerca de 2000 anos atrás, mais ou menos a época em que Jesus Cristo teria sido crucificado. Apenas um detalhe que a gente deve levar em conta agora. No ano passado, novas pesquisas acerca desse tecido, do Santo Sudário no caso, com amostras do Santo Sudário, mostraram que o tecido, na verdade, não foi um objeto fabricado ou tecido propriamente, né, num tear, no ano de entre 1260 e 1390, de jeito nenhum. Isto é, em séculos mais próximos da nossa era civilizatória. Segundo esses estudos feitos por alguns cientistas italianos, nessa nova pesquisa, o objeto realmente foi tecido por mãos humanas há cerca de 2000 anos. O que é que isso significa do ponto de vista prático? Em relação à Igreja Católica, ela não reconhece oficialmente o Santo Sudário como um objeto lençol ou síndone que envolveu o corpo de Cristo quando ele foi retirado da cruz. Isto é, oficialmente, para a Igreja Católica Apostólica Romana, aquele lençol que tem as marcas de um homem crucificado não corresponde necessariamente, aquelas marcas não correspondem necessariamente à imagem de Jesus Cristo. Pois bem, isso a Igreja Católica reconhece, mas, de fato, na prática, ela e diversos papas na história da Igreja reconhecem que aquele lençol representa em sua figura, como num negativo fotográfico, representa a imagem de um homem que sofreu a crucificação e, portanto, as dores da crucificação. Bem, voltando à questão propriamente científica. O estudo do grupo italiano concluiu que, mediante uma técnica chamada WAXS, o X aí é de raio-x, ele concluiu que os pequenos detalhes na estrutura do linho, porque o Santo Sudário é composto por linho, ele foi tecido por mãos humanas num tear com o chamado tecido linho. E nos padrões da celulose, isto é, o estudo dos padrões da celulose
e a estrutura do linho propriamente dita demonstraram que o envelhecimento natural da celulose, né, e com base em impactos de parâmetros, por exemplo, como umidade e temperatura, indicam que esse objeto, o lençol ou síndone, ou sudário que envolveu o corpo desse homem, não foi algo que remonta a um século próximo ao nosso, não. Não foi algo de 1300 e pouco dessa era, mas sim um objeto de cerca de 2000 anos atrás. Então, essa é uma nova visão. A própria conclusão dos anos 80, por parte dos outros cientistas, que também usaram amostras do santo sudário, isto é, pedaços de linho, era contestada por vários outros especialistas, sobretudo pelo fato de que, segundo esses especialistas, o trabalho científico teve contaminação, isto é, as amostras que foram usadas foram contaminadas, sobretudo porque o objeto ou lençol sofreu incêndio e nos remendos feitos por algumas freiras católicas, elas colocaram outros tipos de pano para remendar. Normalmente foram as extremidades mais atingidas durante o incêndio na própria Catedral de Turim, na Capela do Santo Sudário. Milagrosamente, para alguns, a essência, a parte central do tecido, onde está a imagem gravada de um homem crucificado, realmente essa parte escapou, é a parte principal. Então, os remendos, as partes das quais foram tiradas as amostras para exame nos anos 80 desse lençol, estavam contaminadas, por exemplo, pela queima do material durante Mas, para além do fato dele ser um objeto de culto, religioso ou não, por parte das pessoas que possuem alguma fé religiosa, no caso a cristandade, católica ou não, mas sobretudo os católicos, para além desse fato, é importante ressaltar que, independentemente da Igreja Católica não considerá-lo oficialmente como uma relíquia religiosa, digna do culto oficial por parte da Igreja, o fato é que a imagem do sudário, sendo misteriosa em todos os sentidos científicos, mas também, por assim dizer, miraculosos, ela suscita dúvida, respeito, admiração, culto. E eu trouxe aqui uma imagem produzida pela inteligência artificial. Eu imprimi essa imagem, mas é produto da leitura por parte da inteligência artificial da imagem grafada lá no Santo Sudário. Isto é, aquela imagem distorcida de um homem morto, que é uma imagem negativa na verdade, ela foi objeto de uma filmagem por parte da inteligência artificial. E nessa filmagem, a inteligência artificial, a IA, ela leu a imagem daquele homem morto, crucificado, torturado, e produziu essa imagem aqui. Essa, portanto, é a imagem produzida pela inteligência artificial do homem que está na imagem do sudário de Turim. Reparem que essa imagem é propriamente aquela consagrada pelos pintores ao longo dos séculos do que seria a imagem de Jesus Cristo, né? o Salvador para a cristandade católica, evangélica, enfim. Também a Igreja Ortodoxa Russa. Então, se vocês perceberem, há uma similitude imensa, misteriosa, enigmática entre entre o homem do sudário e o que a inteligência artificial produziu em função da filmagem desse negativo que está gravado ou grafado no tecido ou no sudário de Turim. Do ponto de vista histórico, isto é, em termos históricos, qual é a citação mais antiga,
possivelmente, né, acerca do Sudário de Turim. Até o século XII, vamos colocar aqui até o século XII, as primeiras referências a um possível sudário surgem na própria Bíblia, isto é, toda a documentação produzida até o século XII, a primeira documentação é propriamente a Bíblia, que no Evangelho segundo Mateus, Mateus 27, 59, relata que José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus com um pano de linho limpo. Vejam a referência exata, é linho também, e o sudário é linho. O Evangelho segundo João, João 19, 38 a 40, também descreve o evento e relata que os apóstolos Pedro e João, ao visitarem o túmulo de Jesus após a ressurreição, encontraram os lençóis dobrados, João 20, 6 a 7. Embora depois dessa descrição evangélica o sudário só tenha feito sua aparição definitiva no século IV, no caso XIV, para não mais ser perdido de vista, existem alguns relatos anteriores que contêm indicações consistentes sobre a existência de um tal tecido em tempos mais antigos, isto é, antes do século XIII. Então, reparem que, do ponto de vista histórico, existem registros iconográficos, mas também textuais, por parte de sermões em igrejas católicas, relacionando ou relatando a existência de um tecido no qual está gravada a imagem de um homem que foi torturado, que foi crucificado, e essas imagens, isto é, o rosto propriamente, os pulsos, os pés, realmente remetem à imagem de um homem crucificado com cravos, né, nas mãos, no caso nos pulsos, porque essa questão do registro da crucificação com prego nas mãos já é uma distorção. Na verdade, é nos pulsos. Então, a imagem do sudário de Turim corrobora o que a ciência diz acerca da crucificação romana. Não era com prego nas mãos, na palma das mãos, mas sim nos pulsos, porque senão não haveria como sustentar o corpo. E também, né, nos pés, né, um pé sobre o outro, uma perna sobre outra, e um cravo só, que foi cravado no patíbulo, no caso. Então, reparem que tudo que é relativo aos sinais ou símbolos que estão constantes ali, que constam naquela imagem de sudário, corroboram muito do que foi o processo de crucificação de Cristo. Então, se a gente começa a somar essas evidências de parte a parte, evidências históricas, evidências culturais, evidências geográficas, climatológicas também, a questão do pólen, quando a gente começa a somar, as evidências sempre estão do lado da provável caracterização do sudário de Turim como uma prova real de que foi um lençol que envolveu o corpo de Cristo depois de sua crucificação. Então, o conjunto desses dados indicam nesse sentido de uma conclusão também científica. É claro que, em qualquer caso, seja você um incrédulo em relação a essas provas, seja você uma pessoa que tem fé nessas evidências, que são também materiais, o que seja, você deve pesquisar o que o sudário é como objeto arqueológico. É preciso levar em conta que a imagem produzida pela inteligência artificial a partir de uma filmagem do sudário, de fotos do sudário de Turim, não são provas definitivas, mas são indícios que corroboram, na minha opinião, a probabilidade alta de que o sudário de Turim é, de fato, a imagem de um homem crucificado, provavelmente Jesus Cristo. Eu tenho, vamos dizer assim, uma crença nesse sentido, mas é a minha opinião. O que é importante aqui no nosso canal é que cada um defenda o seu ponto de vista contra ou a favor a esses dados e concluam
propriamente no que acreditam. Eu, no mínimo, posso dizer para vocês, como curioso, como um estudioso de enigmas, profecias e mistérios, é que vocês procurem estudar esse objeto arqueológico. Aqui na minha biblioteca, lá em cima, eu tenho vários livros que são estudos relacionados com o sudário de Turim. Pois bem, finalizando, eu gostaria de agradecer a atenção e pedir que vocês, caso possam, caso queiram, curtam o nosso vídeo, recomendem o nosso canal Infinito e também, caso possam e queiram, sigam, né, se inscrevam, porque é importante para o YouTube compreender, entender que vocês têm interesse nesse tipo de material. Eu aqui conto histórias, eu sou um contador de histórias, a minha formação é jornalística. Eu sempre tive fascínio pela difusão, pela conversa sobre questões misteriosas. Pode ser de origem religiosa ou não, ufológica ou não, o que seja, parapsicológica ou não. O importante é contar histórias. E é nesse sentido que eu trago esses mistérios, esses enigmas, profecias, sonhos. E peço que vocês, caso queiram contribuir com o nosso canal, com essas histórias, com esses fatos, com esses enigmas, escrevam para roberto.numeriano@gmail.com. Coloquem lá os seus dados. Se vocês quiserem, a gente mantém o anonimato da fonte. Contem sua história, porque eu vou aqui narrar com todo o respeito, com todo o cuidado, também com a reserva necessária, caso vocês assim exijam, e vamos difundir, vamos contar histórias. É preciso resgatar, para além dos nossos medos, das nossas dúvidas, é preciso resgatar essa necessidade, essa socialização tão bacana dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, relativamente à difusão de histórias, à contação de histórias de mistérios. Muito obrigado.